deputados e entidades lançam proposta de reforma tributária solidária, mais justa e menos onerosa para os trabalhadores. Câmara dos Deputados terá primeiro mandato coletivo, com a deputada eleita por Minas Gerais, Áurea Carolina. E essa edição destaca também: no Outubro Rosa, sobreviventes do câncer de mama vêm à Câmara pedir aprovação de projeto que obriga o SUS a realizar exames de diagnóstico em no máximo 30 dias. E no último capítulo da série sobre os 30 anos da Constituição Cidadã, o Jornal da Câmara traz uma linha do tempo com as principais mudanças que nossa Carta Magna sofreu ao longo dos 2 últimos séculos. Boa noite. Em Brasília são 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. As eleições deste ano trouxeram uma novidade: a vitória de mandatos coletivos para assembleias estaduais de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo e também aqui para a Câmara dos Deputados. A vereadora de Belo Horizonte, Áurea Carolina, foi eleita deputada federal pelo PSOL. Ela é quem vai ocupar a cadeira aqui no parlamento, mas as decisões do mandato serão coletivas. Depois de assumir na Câmara Municipal de Belo Horizonte como a vereadora mais votada nas eleições de 2016, a deputada federal eleita Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, pretende trazer a experiência do mandato coletivo para a Câmara dos Deputados. Ela vai ocupar oficialmente a cadeira de parlamentar, mas as decisões serão compartilhadas com pessoas que vão atuar junto com ela, como explicou na entrevista à TV Câmara. Ao invés de ter uma representante eleita que supostamente tem um poder hierárquico sobre o mandato, aqui a gente faz um processo decisório compartilhado, em que as pessoas que têm funções diversificadas no mandato participam ativamente, são corresponsáveis, em que a gente exercita autonomia também para que as pessoas possam se colocar. E o mais importante, é um mandato que busca questionar esse sistema político para torná-lo mais inclusivo. O mandato coletivo busca um envolvimento mais direto da população. A gente constrói projetos de lei num trabalho de acionar a população a partir de demandas muito concretas. Então, até hoje a gente apresentou 5 projetos de lei que foram elaborados em laboratórios populares. O mandato coletivo é ainda uma novidade na política, mas já existe uma proposta de emenda constitucional em análise na Câmara que trata do assunto. A PEC da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, diz que os mandatos no âmbito do Poder Legislativo poderão ser individuais ou coletivos. Mas para este cientista político, a mudança na legislação não é o mais importante. Ele ressalta que os mandatos coletivos precisam atuar com muita transparência. Como foi o processo de tomada de decisão a respeito de determinada votação? Foi por consenso? Alguém foi contra? Alguém foi vencido? Qual foi a posição de cada um desses integrantes do mandato para chegar àquele resultado? Isso vai ser importante para, numa eleição futura, se por algum motivo mudar a composição desse mandato, o eleitor deve ter a informação necessária para avaliar se esse mandato vai ser melhor, com uma composição diferente, ou pior. Além de Belo Horizonte, outra cidade que já tem a experiência de mandato coletivo para vereador é Alto Paraíso, em Goiás. Quando o câncer de mama é detectado logo cedo, tem 95% de chances de cura. Por este motivo, sobreviventes da doença querem que o Sistema Único de Saúde seja obrigado a fazer os exames de diagnóstico em no máximo 30 dias. O Congresso Nacional se iluminou de rosa em outubro para a campanha de prevenção do câncer de mama. Mulheres que sobreviveram à doença vieram pedir a aprovação rápida de um projeto que obriga a realização de exames de diagnóstico em no máximo 30 dias. Nós temos atualmente a Lei de 60 dias, que determina o prazo de 60 dias para início do tratamento, já quando o câncer já estiver diagnosticado em biópsia. O que falta hoje é uma lei que determina prazo para exames diagnósticos, porque as pessoas demoram muito tempo para conseguir ter acesso a uma mamografia, a uma ecografia, a uma biópsia. E o que a
gente está clamando aqui na casa é que haja aprovação do projeto de lei que determina o prazo de 30 dias para exames diagnósticos do câncer no SUS, quando já houver suspeita da doença. Joana destaca que 65% dos diagnósticos de câncer no Brasil são feitos quando a doença já está avançada. Aí as chances de cura diminuem, o tratamento fica mais demorado, difícil e 8 vezes mais caro. A autora da proposta dos 30 dias explica a estratégia para tentar aprovar o projeto. Ele agora, neste momento, está na Comissão de Finanças e Tributação e nós queremos e estamos lutando para que o presidente traga esta matéria para o plenário. Com isso, a gente ganha tempo na tramitação, aprovando no plenário, e isso não tem custo. É importante que se frise isso. Por que não tem custo? Porque, de qualquer forma, o exame será feito. Quanto mais tardiamente ele for feito, piores são as consequências para o paciente e para o serviço de saúde. A Diretoria de Tecnologia da Câmara, DITEC, comemorou o Dia do Profissional de TI com um café da manhã aqui na casa. No evento, os funcionários deram ideias de como a DITEC pode garantir a transparência nas atividades legislativas e melhorar o acesso do cidadão às informações da Câmara. Em comemoração ao Dia do Profissional da Tecnologia da Informação, a Diretoria de Tecnologia da Câmara, antigo Centro de Informática, promoveu um café da manhã para encontro com os funcionários. Atualmente trabalham na DITEC 460 pessoas, entre servidores e terceirizados. Com a chegada dos deputados da nova legislatura, todos têm um desafio. Hoje o maior desafio que a gente tem, até mesmo pela nova configuração do Congresso, que a gente percebe a renovação, a participação de mídias sociais na eleição, vai ser essa velocidade e essas ferramentas de contato, Câmara, sociedade. Durante o café da manhã foram distribuídos formulários para que os funcionários dessem sugestões para o planejamento das atividades da Diretoria de Tecnologia para o período 2019-2022. Todos responderam a mesma pergunta: qual a sua ideia que, se for implementada, pode fazer uma DITEC melhor? Uma DITEC que contribua mais para a Câmara que se formou depois das eleições proporcionais deste ano. O investimento nessas ferramentas de participação da sociedade, de interação com a sociedade, cada vez mais a discussão acontece, ela acontece na Câmara, acontece, mas ela tem acontecido mais e mais fortemente nas redes sociais, nas ruas, e a gente tem que chegar lá, a gente tem que fazer com que a discussão, o debate, que a voz dos deputados da Câmara chegue lá e também chegue, e seja escutado aqui também. Esse é o nosso desafio. Deputados e integrantes de entidades que representam os auditores fiscais federais lançaram no auditório Freitas Nobre, aqui na Câmara, uma proposta de reforma tributária solidária, com o objetivo de ser mais justa e menos pesada no bolso dos trabalhadores. Deputados federais de diferentes correntes partidárias participaram do evento. O lançamento da proposta, a reforma tributária necessária, trouxe até a Câmara duas das principais entidades representativas dos fiscais tributários, a FENAFISCO e a ANFIP, representantes do Conselho Nacional de Política Fazendária. O CONFAS também participaram do encontro. É uma reflexão e uma demonstração de que é possível, veja, é possível tecnicamente você mudar a tributação brasileira de modo que ela deixe de ser, como é hoje, uma tributação que onere muito mais e pese muito mais sobre a classe média e os mais pobres e passe a onerar mais quem de fato tem capacidade contributiva, capacidade econômica para pagar mais impostos, mais tributos. O estudo aponta que camadas menos favorecidas, ganhando até R$6.000 mensais, recolhem mais impostos do que aqueles que recebem até 300 salários mínimos por mês, o equivalente a R$280.000 mensais. Não há jeito de resolver o problema das contas públicas no Brasil se nós não estabelecermos de verdade uma justiça fiscal. E no Brasil hoje quem ganha mais paga menos impostos. Apenas 2% dos 27,5 milhões de contribuintes do imposto de renda terão um aumento da sua carga tributária. Para o deputado federal Edmilson Rodrigues, a síntese de uma reforma tributária solidária
passa pela discussão sobre a concentração de renda no Brasil. Não é a única proposta, né? Mas é uma proposta que mostra a necessidade de combater as injustiças sociais. E não há possibilidade de combater as injustiças sociais sem uma reforma tributária que combata as injustiças fiscais. Enquanto isso, a reforma tributária em análise aqui na Câmara está pronta para ser votada ainda este ano, depois de mais de 3 décadas de debates. O relator está confiante, mas a oposição diz que não dá tempo. Carga tributária alta, muito imposto, sistema complicado. Esses são alguns dos problemas do Brasil quando o assunto é tributação. Não é à toa que a gente ouve falar há mais de 25 anos da necessidade de mudança. Na Câmara já foram várias comissões especiais, relatores diferentes, momentos econômicos diversos, negociações que até avançaram, mas não foram adiante por falta de acordo. São muitos interesses envolvidos. O setor produtivo defende menos imposto. Governos temem a perda de arrecadação. Agora, a Câmara analisa outra proposta. Se aprovada, 9 tributos sobre o consumo vão virar o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. O texto acaba com o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário Educação, IOF e PASEP. A principal motivação é simplificar, mas a medida também pode representar economia para os consumidores. Por que o IVA, né? Porque o IVA permite que cada etapa da economia você tenha créditos tributários e você aplique isso. No final das contas, acaba que o imposto não fica cumulativo. O que é isso? No Brasil hoje, principalmente pela formatação do ISS, a cada etapa de circulação de bens e consumo você vai cobrando mais imposto, ele vai acumulando, você vai pagando imposto sobre imposto. Para o relator, a aprovação sai até o final do ano. Ele está convencido de que é a solução para melhorar a economia do país. Entendo que é o único caminho para começar a reconstruir o Brasil, tirar o Brasil desse marasmo econômico e do atraso econômico. É a única forma de gerar emprego, distribuir renda, fazer o país crescer e prosperar. Só na redução a zero da comida e remédio, nós vamos dar um ganho de 150 a 200 reais para cada R$1.000 de salário. E as máquinas e equipamento vai tirar esse custo em cima das empresas, de todo o setor que investe em máquinas e equipamento. Em busca do consenso, o relator decidiu não mexer na forma de partilha tributária entre União, estados e municípios. Mesmo assim, para deputados de oposição, o assunto é complexo demais para ser aprovado ainda esse ano. Essa não é uma questão simples, entende? A não ser que se queira fazer um remendo, né? Então, achando que a gente pode unificar impostos, criar só um imposto sobre valor agregado e ponto, né? Ou acabar com a guerra fiscal. Porque uma reforma tributária mesmo, de porte, para mexer com as finanças do país e para fazer justiça fiscal, precisa taxar heranças, grandes fortunas, precisa mexer, alongar os prazos da dívida pública brasileira, né? Reduzir os juros, tudo isso faz parte de uma reforma tributária. Para que a votação da proposta de emenda constitucional da reforma tributária aconteça, é necessário interromper a intervenção no Rio de Janeiro, que depende de outras negociações. Isso porque a Constituição não pode ser emendada em caso de intervenção federal. Mas já existe um projeto em tramitação aqui na Câmara com o objetivo de suspender a operação militar. Ao longo dos 2 últimos séculos, a história do Brasil teve vários capítulos com ordens políticas e institucionais das mais diversas. Para cada período, uma Constituição demarcou direitos e deveres, mas muitas vezes também enquadrou o país dentro dos limites do autoritarismo, como a gente vê agora, na última reportagem especial sobre os 30 anos da Constituição Cidadã. 1824. Nossa primeira Constituição chegou 2 anos depois da independência. Dom Pedro I chegou a abrir uma Assembleia Constituinte, mas dissolveu os trabalhos. A Carta Imposta criou o Legislativo, mas também o poder moderador, que garantia os poderes do imperador. Eleições eram indiretas e censitárias, só para homens com renda mínima de R$100 mil. 1891.
2 anos depois da proclamação da República, uma nova Constituição estabelecia as bases do regime. Com 91 artigos, é considerada a mais enxuta da nossa história. Escrita em apenas 58 dias, instituiu a forma federativa do Estado, a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário e eleições menos restritivas. 1934. Com a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, uma nova ordem precisava ser regulamentada. O texto trazia avanços, especialmente na área trabalhista. Contra os vícios da República Velha, a ideia é melhorar as condições de vida do brasileiro com leis regulando educação, saúde e cultura. Mas durou pouco, atropelada pela ditadura do Estado Novo. 1937. Em novembro de 1937, Getúlio Vargas revoga a Constituição de 1934, dissolve o Congresso e impõe ao país o Estado Novo. A inspiração vem do fascismo da época, com o fim dos partidos políticos e todo o poder nas mãos do chefe do Executivo. O Congresso Nacional perde prerrogativas. Opositores do governo podem ser presos e exilados. Com a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, caem no Brasil o Estado Novo e sua Carta de Princípios. 1946. Com 218 artigos, era a mais extensa até então. Buscava a redemocratização após o fim do Estado Novo. Reestabeleceu direitos individuais, extinguiu a censura e a pena de morte inscritas na Carta anterior. Recuperou a independência entre os poderes e deu autonomia aos estados e municípios. Previu eleições diretas para presidente. Um ato adicional de 1961 instituiu o parlamentarismo, mas o presidencialismo voltaria em 63. 1967. Base da ditadura militar instalada em 1964, o texto tinha a Política de Segurança Nacional como marca. O Congresso Nacional foi conservado, mas passou a funcionar sob controle do Executivo. A carta, que previu eleição indireta para presidente da República, foi emendada por atos institucionais cada vez mais autoritários. Foram 17, de 1964 até 1969. Um deles, o de número 5, fechou o Congresso por quase um ano. 1988. Com o fim do período militar, o Brasil vive um novo processo de redemocratização. A Constituição traz de volta as liberdades civis e os direitos e garantias individuais. Direitos sociais marcam aquela que ficaria conhecida como Constituição Cidadã. Entre eles, seguro-desemprego e férias remuneradas com mais 1/3 do salário regular. Nas eleições, analfabetos e jovens a partir de 16 anos conquistam o direito de votar. E essa edição termina agora. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, visite o site www.câmara.leg.br ou o nosso canal no YouTube. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!